Quando você lê as escrituras e lê como um todo, você percebe que o que está acontecendo agora nunca aconteceu em tempo algum. No final do seu reinado, está falando do reinado do anticristo, quando os prevaricadores acabarem, quando ele já tiver vencido todos os adversários, levantar-se-á um rei de feroz catadura, um cara brabo e especialista em intrigas. O anticristo vai ser um grande político de negociador. Olha o Trump aí. Aí o que ele diz? Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Ele vai ser alimentado pelo diabo. E quando você vai para o livro de Apocalipse, você sabe que ele vai ter uma ferida mortal na cabeça e ele vai morrer, ou pelo menos parecer que morreu. Em algum momento. Para imitar Jesus, que morreu e ressuscitou. Só que quando ele levanta, não é mais ele, é o diabo que entrou nele. Quando você lê as escrituras e lê como um todo, você percebe, Vilela, que o que está acontecendo agora nunca aconteceu em tempo algum. Porque em vários momentos as pessoas confundiram como uma... Não, a história tem um monte de gente que marcou data. Holocausto, agora ou Jesus volta? Primeira Guerra Mundial talvez também... Não, Hitler... Peste Negra... Tudo. Sempre as pessoas interpretavam. Mas o que faltava... O que é diferente agora? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que existe uma doutrina chamada da iminência. De maneira proposital, Deus não deixou ninguém saber a data. Vamos pensar o seguinte, nós estamos há 2000 anos da vinda de Cristo. É o que ele fala do ladrão, né? Você não sabe quando o ladrão vai entrar à noite. Exatamente. Agora, se você soubesse que vai ser no ano 2100... Ou no caso do ladrão, você sabe que vai ser amanhã à meia-noite, você já deixa preparado. Troca a tranca, coloca... E se for 2100, a pessoa vai continuar vivendo a vida dela, sem evangelizar, sem orar. Por quê? Porque o que o anticristo vai fazer? Ele vai enganar as pessoas. E ele vai trair, ele vai se levantar contra Cristo. A Bíblia diz que ele vai se opor a tudo que se chama Deus. Ele é chamado na Bíblia de iníquo, no original é anomos, é o cara que não aceita nenhuma lei. Tudo em Lúcifer, Satanás, é um espelho negativo de Jesus, né? Tudo. Então, se Deus tem o filho dele, que é Jesus... A trindade de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. E qual é do Satanás? Satanás é o antideus. O anticristo é o filho. É o anti-Jesus. Espírito Santo. Falso profeta. O falso profeta significa... Ele é o antagonista do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele aponta para Jesus, diz... Ele convence o mundo do pecado, da justiça. O Espírito Santo é a presença de Jesus. O Espírito Santo é o Deus Espírito, né? Ele é um ser único. Ele não é uma força, não é um vento, ele é o Deus Espírito. Só que o papel dele é apontar para o mundo e dizer: Jesus é o Messias. É o caminho. O falso profeta, como diz Apocalipse 13, ele vai apontar para o anticristo e vai dizer, ele é o Messias. Então, Satanás, ele é um imitador. Tudo que Deus é, ele quer ser. Obviamente, ele não consegue. Mas ele cria o engano. E o engano é aquela... Você já viu uma imitação de um relógio? Eu não conheço muito de relógio, mas se uma pessoa me der um relógio dizendo que é um Rolex, eu acredito. Você acredita? Você não vê a diferença. Não vejo a diferença. E muita gente vai cair nesse engano. Muita gente vai cair nesse engano. Então, e a Bíblia fala, a gente vai mostrar essas profecias depois, né? A Bíblia fala dessa invasão demoníaca. Eu queria ler para você um texto de Daniel, capítulo 8, de 23 a 25, que diz assim. Isso aqui é muito revelador. No final do seu reinado, está falando do reinado do anticristo, quando os prevaricadores acabarem, o que significa isso? Quando ele já tiver vencido todos os adversários. Levantar-se-á um rei de feroz catadura, um cara brabo, entendeu? E especialista em intrigas. O anticristo vai ser um grande político de... Negociador, mas brabo. Olha o Trump aí. Não. Sei lá, né? Tô falando isso, não. Aí o que ele diz? Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Ele vai ser alimentado pelo diabo. E quando você vai para o livro de Apocalipse, você sabe que ele vai ter uma ferida mortal na cabeça e ele vai morrer. Ou pelo menos o anticristo, ou pelo menos parecer que morreu. Em algum momento. Para imitar Jesus, que morreu e ressuscitou. Só que quando ele levanta, não é mais ele, é o diabo que entrou nele.
Entendeu? Jesus era cheio do Espírito Santo. Ao contrário de Jesus, que nasceu de uma virgem, é Deus feito em carne, o anticristo não é o mesmo processo. Ele não vai nascer... Não, ele vai nascer de um... É um ser humano normal. Não existe um outro caso de alguém que tenha nascido no mundo sem a intervenção de um homem e de uma mulher. Tá. Só o caso de Jesus, né? Então, o texto diz que grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. O pessoal aqui no chat tá lembrando que o Trump tomou um tiro na orelha e não morreu, hein? Não, é orelha. Lene. Tem muitas evidências aí apontando pra ele. Não, orelha na cabeça. Não é cabeça, tá bom, então beleza. Aí ele diz assim, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. É isso que eu quero dizer. Nós estamos vivendo num tempo, Vilela, em que as pessoas não querem discernir o que está acontecendo. Estão vivendo despreocupadamente. As pessoas, elas não estão vendo... Por exemplo, o hedonismo, né? O hedonismo, por exemplo, eles não estão vendo a evolução da tecnologia e como isso está sendo invasivo. Hoje você está assistindo a televisão está te filmando. Ela pode estar te captando, ouvindo o que você está falando. O celular faz isso. Né? Faz isso, eu brinco direto, estou conversando daqui a pouco. Não entendi, eu só pergunto. Eu não te perguntei, Siri, cala tua boca. Porque o tempo inteiro, esses camaradas têm acesso ao que a gente fala. Exato. Então, no futuro, o controle e o domínio que vai ser manipulado por esse camarada poderosíssimo vai enganar todo mundo. E agora, vai pegar quem? Vai pegar essas pessoas que a Bíblia está dizendo. Olha, e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus. Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Ou seja, quem vai destruir ele é Jesus. E aí, definitivamente. Nós estamos vivendo num tempo também, aqui é importante você entender, que para que isso tudo aconteça, tem que ter muitas disciplinas acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, nós vamos ter um caos econômico no mundo. Nós vamos ter um Armagedon econômico no mundo. Você está percebendo como hoje o mundo está cada vez mais enfrentando problemas econômicos? Tem agora essa guerra de tarifas aí que está sendo promovida. Então, vamos pensar agora, fazer uma análise aqui econômica das medidas que o Trump está acontecendo. Lá em 1944, nós tivemos, depois do final, quase no final da Segunda Guerra, houve aquele chamado Acordo de Bretton Woods, né? Você já ouviu falar sobre isso? Sim. Quando as nações vencedoras sentaram e falaram, olha, Estados Unidos, você que tem que ser o país para ser o balizador da economia do mundo. E aí o que eles fizeram? Colocaram o dólar lastreado pelo ouro. Só que o mundo cresceu, precisou de muito mais moeda, muito mais dólar, e aí os americanos tiveram que produzir moeda. Quando você produz moeda, o dinheiro cai, e começou a ter realmente problemas para os Estados Unidos. A partir daí, eles tiveram outros encontros, em 71, quando eles acabaram com o dólar, com o lastro do ouro, e o dólar passou a ser o lastro do mundo. E aí nasceu o chamado câmbio flutuante. Cada país por si, a sua moeda, cada um com seus problemas, né? Bom, obviamente, a moeda americana se tornou um porto seguro, começou a crescer demais. Quando o dólar começou a ficar muito forte, o que aconteceu? Na balança comercial ele começou a perder. Aí vem a China, desvaloriza o dinheiro deles, ou seja, fica barato para vender, todo mundo compra da China e ninguém compra dos Estados Unidos. Principalmente porque dentro do próprio Estados Unidos, os Estados Unidos fez uma escolha errada de desindustrializar. Ou seja, antes eles produziam tudo, eles falaram, é mais barato fazer na China, fazer na China, na Coreia, na Índia, Taiwan, parará. Né? Inclusive as fábricas iam para lá porque não tinham que pagar aqueles muitos encargos. Com isso, os Estados Unidos ficou
sendo o xerife do mundo, a moeda forte, mas começou a ter problemas claros, né, de endividamento. Hoje os Estados Unidos devem 20 trilhões de dólares. É muito dinheiro. Então vem o Donald Trump, se ele não der um choque de gestão, os Estados Unidos quebra, porque a China saiu de onde está e está no cangote dele, está fungando no cangote dele. A China está investindo em infraestrutura no México, né, para poder vender os carros elétricos deles. Por quê? Porque quem compra carro elétrico? O Brasil? Não. O share do Brasil de carro elétrico é menos de 1%. Entendeu? A Europa também não quer saber, eles têm os carros deles. Então, aonde a China vai vender? Vai vender nos Estados Unidos. Então, o Donald Trump, quando ele assume, ele fala, bom, por que eu tenho que ser o xerife do mundo? Por que eu tenho que gastar bilhões no orçamento americano de armas, né, do militar? É 800 bilhões por ano. Mas onde que ele gasta isso? Gasta mandando as suas tropas, os seus navios, para tudo quanto é guerra que está acontecendo. E aí o que ele fala? Bom, no Brasil o meu produto entra com uma taxação lá em cima, e aqui o produto brasileiro não está de graça. Hoje acabou de colocar em mais de 10%. Exatamente. No mínimo 10%. É a reciprocidade. Agora, isso causa o quê nas nações? Na Europa, no Canadá, eu falo, pô, mas... eu preciso do teu dinheiro. Mas eu também tenho que cuidar do meu quintal. Então, hoje, essa atitude do Donald Trump, ela pode acontecer duas coisas. Ou ele realmente vai trazer os Estados Unidos para uma saúde financeira para poder enfrentar, né, o mundo, o novo mundo, porque eles ainda têm disparado o maior arsenal bélico de bombas, de tudo quanto é armas, de tecnologia, ou seja, o segundo lugar que a Rússia é tudo obsoleta, não dá nem para começar, mas o problema financeiro dele tem que ser resolvido. Agora, no momento em que ele diz, eu não vou ser mais o pai de todo mundo, os caras falam, então tá bom, eu vou procurar outro pai. Pois é. E quem cresce aí? China. China. E China é aliada de quem? De Rússia, de Irã, e esses caras de Coreia do Norte são inimigos de quem? Dos Estados Unidos. Mas de quem mais? Israel. Não se esqueça que na história contada por Deus, Israel é o centro do mundo, não são os Estados Unidos. Então, o que eu vejo que vai acontecer é que no futuro, gradativamente, Israel vai começar a precisar contar consigo mesma. Porque até as profecias que a gente vê são profecias que mostram que Israel vai ser sitiada pelos inimigos, vão invadir Jerusalém. É isso que está nas escrituras, tanto do Velho Testamento quanto do Novo. Então, o mundo, para que isso aconteça, tem que ter um caos. Porque qual é a finalidade de Satanás? Vamos pensar. Economicamente, ele quer dominar o mundo. Sim. Quando você vê lá aquela profecia de Apocalipse 13, 16 e 17, diz assim, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da bênção ou o número do seu nome. Aqui claramente está dizendo que quem não estiver sendo marcado não vai poder ter nenhuma relação comercial. Sim. Aí eu quero até trazer aqui uma questão, não quero discutir do ponto de vista político, nem da posição A ou B. O que é essa chamada Lei Magnitsky? Você já ouviu falar? Não. Não sabe o que é isso? Lei? Magnitsky. Não. A Lei O Lene sabe. O Lene com certeza vai poder explicar. Lei Magnitsky. Eu sei, mas eu não quero falar agora. Melhor não gastar. Melhor não gastar. O pastor também sei. Vamos deixar ele explicar. No governo do Barack Obama aprovou uma lei dizendo o seguinte, que qualquer indivíduo que tenha uma atitude contrária à democracia, à liberdade de expressão, ou que interfira em algum cidadão americano ou alguma empresa americana, esse indivíduo vai ser sancionado pela Lei Magnitsky, que diz o seguinte, basicamente a morte econômica.
O indivíduo não vai poder ter uma conta num cartão de crédito, porque todas as bandeiras são americanas. Não vai poder ter conta com nenhum banco que faz negócio com os americanos, e esse indivíduo, ele fica morto economicamente falando. Essa lei já existe. Algumas nações já receberam sanção das nações não democráticas, como, por exemplo, Venezuela e pessoas mais. Hoje, eles estão falando que o Trump vai pôr sanção aqui no Brasil com algumas pessoas que estão indo contra a liberdade de expressão. Não posso nem falar o nome, né? Não quero nem falar. Agora, sabe o que eu fiquei pensando? As pessoas estão torcendo para que isso aconteça, mas é exatamente isso que vai acontecer na época do anticristo. Se você não estiver dentro do sistema que eles estão dizendo que tem que ser assim ou tem que ser assado, eles vão te cancelar. Você já pensou? Você não poder comprar nada, você não poder vender, você não poder ter um cartão de crédito. Até porque nesse tempo não vai mais ter moeda papel, vai ser moeda eletrônica, digital. Pois é. A moeda única. Então, assim, ele gera o caos mundial. E ele gera o caos mundial para que ele traga a solução.